Isabel Galotti, que desejo cumprimentar como uma das melhores expressões do nosso tribunal, que tem mostrado na jurisdição, na 4ª turma, grande capacidade intelectual, e eu me sinto muito honrado de estar aqui sob a sua presidência e poder cumprimentá-la pelas suas qualidades profissionais. Eu desejo agradecer ao professor e ministro Paulo Sanseverino pela honra do convite, cumprimentar pela organização, porque esse evento está sendo um sucesso, cumprimentar os demais colegas presentes, em uma saudação especial ao professor Humberto, que fez essa excelente palestra que me antecedeu, e dizer que a organização foi muito sábia quando, no tema que eu iria tratar, colocou 2 professores, eu e um professor francês. Então, para não correr o risco de um desastre do primeiro apresentador, convocaram também um francês. Mas acontece que o sinistro aconteceu e o francês não veio. Então, os senhores vão ter que ficar apenas com essa primeira parte, que era o objeto da preocupação dos nossos organizadores. Eu venho tratar do tema da natureza jurídica do interesse, dos contratos de engenharia e da normatização desses seguros. Faço uma observação inicial e repito um professor francês, Bernard Beignet, sobre a realidade na França, dizendo ele que o direito do seguro é onipresente na atividade jurídica e na atividade judiciária, mas não o é no ensino. E se nós olharmos a realidade no Brasil, vamos ver que realmente nas nossas graduações não temos uma cadeira do direito de seguro, e nem nas cadeiras e nas disciplinas de direito das obrigações, o contrato de seguro tem merecido o realce a que corresponde na vida prática e econômica da nação. O interesse é uma relação que se estabelece entre um sujeito carente e um bem capaz de suprir essa carência. No direito do seguro, o interesse relevante vem a consistir na relação econômica que se coloca entre uma pessoa e um bem exposto ao risco. Surgiu essa preocupação de incluir o interesse no contrato de seguro e na conceituação dele como um fator moralizador para impedir que o contrato de seguro fosse celebrado para beneficiar alguém que não tivesse nenhum interesse e que então usufruísse de um benefício em razão de um prejuízo que um outro qualquer sofresse em benefício de um terceiro que usaria do contrato para beneficiar-se do prejuízo que o outro sofreu. E também, assim, nós podemos, incluindo o interesse no contrato de seguro, separar esse contrato da aposta e do jogo. O interesse é que liga o segurado ao risco. Hoje, o nosso Código Civil incluiu, no artigo 757, uma conceituação do contrato de seguro. O contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativamente à pessoa ou à coisa contra riscos pré-determinados. Então, aqui está a figura do segurador, que se obriga a uma prestação que é uma garantia, e, de outro lado, o segurado, que se obriga a efetuar o pagamento de um prêmio, a fim de garantir, e o objeto do seguro seria, então, essa garantia do interesse legítimo do segurado, relativamente à pessoa ou coisa. E, com isso, nós estamos consolidando um conceito unitário de seguro. Isto é, um conceito só, que se estende tanto para o seguro de pessoas, como para o seguro de danos. Antigamente, não se incluindo o elemento interesse, nós tínhamos um contrato onde apenas havia referência ao risco, ao prêmio, à prestação de garantia e ao sinistro.
E esse contrato, que hoje tem, então, o interesse como um dos seus elementos, qual é o seu objeto? E nós estamos preocupados aqui em definir a questão do interesse. Qual é o objeto do contrato? As respostas que a doutrina tem dado, e mesmo a legislação, a essa pergunta, as respostas são várias. Dizem uns que o objeto do contrato é o interesse, outros que o objeto do contrato é o risco, ou que é o complexo das obrigações do segurador. Segundo Cyrulnik, Cavalcante e Pimentel, a garantia é o objeto imediato do contrato, o interesse é o objeto da garantia, de sorte que nós temos diversas respostas para o mesmo fenômeno. E ficamos, então, sem poder estabelecer, examinando apenas a doutrina, qual é realmente o objeto do contrato. Me socorro, então, do que está na lei. E posso dizer que o contrato tem, para objeto jurídico imediato, como todo contrato, a regulação de uma relação obrigacional, isto é, todo contrato é elaborado para regular uma relação, e que, no caso do seguro, o objetivo é regular uma relação que se estabelece entre o segurador e o segurado, e o seu objeto imediato, do ponto de vista jurídico, e imediato, do ponto de vista material, é o interesse do segurado, relativamente a um certo bem que esteja exposto a determinado risco. Nessa situação, o segurador tem uma obrigação, e a obrigação imediata do segurador é a de prestar a garantia essa que se apresenta de dois modos. Durante todo o tempo da execução do contrato, a proteção que se dá ao segurado, e, ocorrendo sinistro, o pagamento da indenização. Isso já foi observado há muito por Pontes de Miranda, dizendo que a prestação do segurador se apresentava, a prestação era única, mas de dois modos: a garantia que se dá protegendo e a garantia que se dá indenizando. No Código Comercial de 1850, no artigo 677, ainda vigente nesse artigo, ao dispor sobre os seguros marítimos, dizia: o contrato de seguro é nulo, sendo feito por pessoa que não tenha interesse no objeto do seguro. Então, esse ressurgimento da ideia do interesse, para incluí-lo como elemento essencial do contrato, é apenas a renovação de algo que há muito tempo já estava na nossa legislação. E quando trato e realço o interesse nesse contrato, eu lembro, e não posso deixar de referir, uma observação do professor Antônio Menezes Cordeiro, dizendo que hoje há uma regressão do papel que se atribui ao interesse, que nós podemos apreciar totalmente um contrato de seguro de dano, considerando apenas os riscos e não o interesse. De qualquer forma, o meu tema é interesse. Então, eu estou de acordo com o professor Menezes Cordeiro com relação ao regime no Portugal. Aqui, pelo menos nesta palestra, o importante é o interesse. Esse contrato de seguro tem como elementos o interesse segurável, diz o professor Alperin, o risco e o prêmio. O professor Fábio Comparato, que elaborou um anteprojeto e depois foi incluído no nosso Código Civil a respeito do seguro, disse que os elementos fundamentais do contrato são o interesse, o risco, a garantia e o prêmio. Segundo Cyrulnik, Cavalcante e Pimentel, são elementos do contrato a garantia, o interesse, o risco, o prêmio e a empresarialidade, pondo aqui em realce um elemento que o professor Vivanti, na Itália, acentuava muito, impondo a figura do empresário como segurador capaz de enfrentar a situação do contrato de seguro. A introdução do interesse no contrato de seguro trouxe como modificações, como efeitos, a alteração da conformação do próprio contrato, porque então passou a ter um elemento novo, põe a teoria do contrato de seguro de acordo com a teoria geral do direito, segundo a qual o que se protege, a tutela jurídica é a pessoa e o interesse da pessoa e não propriamente os bens, permitiu essa concepção unitária do seguro, tanto para
seguro de dano como para seguro de pessoas, e distinguiu o seguro da aposta e do jogo, e explica a coexistência que existe de vários contratos de seguro sobre o mesmo bem, porque são diversos os interesses que podem convergir para o bem, como acontece com o interesse do proprietário, do usufrutuário, do credor hipotecário, etc., que podem formular seguros, tendo um objeto material idêntico, mas com interesses diferentes. Esses interesses têm como finalidade, disse o professor Benny, de ser preventivo, isto é, a existência do interesse liga a vontade do sujeito à prevenção da ocorrência do efeito do risco. E é curativo na medida em que autoriza o pagamento da indenização. A nossa doutrina elogiou a solução do Código Civil de 2002 ao incluir a expressão interesse legítimo no Código Civil. Esse interesse tem um valor que é diferente do valor do bem a que se refere. O valor do interesse segurado é o valor que ostenta a relação entre o segurado e os bens. Quer dizer, o bem pode ter um interesse, pode ter um valor, e o interesse pode ter outro. E isso pode ser motivo, e é motivo, muitas vezes, de divergência entre segurador e segurado. Assim como eu tenho o interesse como elemento do contrato, também tem sido visto o interesse ou como causa ou como motivo do contrato. O motivo é o elemento anímico que impulsiona a parte a realizar o contrato, e a causa final, é aquele objetivo que a parte quer obter celebrando o contrato. Pois bem, nesse ponto de vista, o interesse é um elemento que está antes do próprio contrato, que leva a parte a celebrar o contrato. É um pressuposto, portanto, do contrato. Ao lado do interesse, eu posso dizer que o risco também é anterior à existência do contrato e que também ele pode ser a causa do contrato. E a doutrina se divide, uns dizendo que se trata e só pode aceitar-se o interesse, outro dizendo que só pode aceitar-se o risco, quando, na verdade, me parece que esse dilema não existe. Isto é, as duas figuras devem estar juntas, estão de mão dadas, porque não há interesse de realizar um contrato se não houver risco, e, havendo o risco, muitas vezes pode não haver o interesse. Isto é, somente haverá um contrato se houver interesse e se houver risco. O projeto 477 de 2013 tem alguns artigos a respeito do interesse. Diz no artigo 10 que a eficácia do contrato de seguro depende da existência de interesse legítimo. E que esse interesse legítimo pode não existir no momento da celebração, mas se ele for superveniente, torna eficaz o contrato. E a impossibilidade da existência do interesse leva à nulidade do contrato. Quer dizer, de um lado, a eficácia e, de outro lado, a nulidade. A nulidade ocorreria na hipótese da impossibilidade. E tanto o Código Civil quanto o projeto fazem referência ao interesse legítimo. Não apenas o interesse legítimo. E o que é o interesse legítimo? Penso eu que interesse legítimo é aquele que tem justa causa. A justa causa significa que se trata de um interesse que está de acordo com a ordem jurídica, que não ofende a ordem pública e que não ofende os bons costumes. No seguro de danos, a justa causa existe quando há entre o segurado uma relação jurídica lícita com a coisa objeto do risco, que poderá sofrer um dano. Essa assertiva me levou a fazer a seguinte pergunta: e se por acaso um sujeito tem um bem que obteve de modo ilícito, ele terá condições de celebrar um contrato para proteger esse bem contra incêndio, por exemplo? Se a origem da posse, e muitas vezes da propriedade, é ilícita, é possível que esse detentor da posse, o proprietário, possa celebrar um contrato de danos
para proteger-se do risco desse bem? Eu me lembro de uma hipótese: um sujeito se apropria de dinheiro público, e falo em hipótese porque isso não acontece no país. Alguém se apropria de um dinheiro, ou um ladrão tem um bem consigo, é processado, ou pelo menos tem um inquérito policial contra ele, onde é determinada a restituição do bem. Então, esse bem, ele tem a posse, está sendo solicitado a devolver o bem, e me pergunto, ele teria um interesse de proteger esse bem que ele deverá devolver num eventual incêndio, ou de um risco que ele possa correr? Assim como muitos já propuseram várias questões aqui e deixaram em aberto, eu também quero deixar esta, mas a mim parece que eu devo fazer uma distinção entre a ilicitude da relação que se estabeleceu com o sujeito e a coisa, e a licitude do direito dele fazer um contrato para se proteger contra a ofensa a essa coisa, que ele eventualmente até terá que devolver, se for o caso, coisa que também não acontece no Brasil, mas, enfim, sempre é uma possibilidade. E no seguro de pessoa, a justa causa existe quando o proponente tem uma relação juridicamente protegida com a pessoa segurada. E esse interesse se presume quando há uma relação familiar entre as partes. Aqui está a razão jurídica pela qual o nosso ministro Noronha lembrou a hipótese do seguro relativamente à sogra. É porque poderia não haver uma relação juridicamente protegida. E se o interesse é um elemento do contrato, poderá acontecer de nós termos que examinar o problema da nulidade na ausência desse interesse, ou da ineficácia, conforme diz o projeto. O contrato de seguro, como todos os contratos, está submetido à regulação das nulidades que estão no direito comum, seja com relação à capacidade das pessoas, seja quanto aos defeitos na formação da vontade, os vícios de erro, coação, etc. Deve atender às regras específicas do seguro, deve submeter-se à questão da boa-fé, porque a boa-fé também preside a relação do seguro, a desproporcionalidade, a exigir a clareza, a exigir a informação, e também porque na prestação do serviço do seguro, o segurador está prestando um serviço que está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Quando caracterizada uma relação de consumo, também ali nós devemos atender às disposições do Código de Defesa do Consumidor quanto às nulidades e à abusividade das cláusulas. Recentemente, no congresso realizado em São Paulo, o professor Sanseverino estava presente, o professor Vincenzo Roppo tratou de contratos onde havia assimetria. E esses contratos assimétricos, um deles é o consumidor, a relação de consumo, mas há outros onde também existe essa assimetria, e que sustenta ele, em todos eles, onde há a diferença de poder entre um contratante e outro, deve haver uma proteção do mais fraco. E que essa relação pode se estabelecer, seja com relação à pessoa física, seja com relação à pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica que celebra um contrato de seguro, também ela pode estar submetida às regras de defesa do consumidor. O professor Fábio Ulloa fez um trabalho dizendo que a empresa, quando de pequeno porte, também, ao celebrar um contrato de seguro, está submetida e pode se beneficiar das relações da regulação do contrato prevista no Código de Defesa do Consumidor. Isso só não acontece quando temos uma grande empresa capaz de negociar também as relações de seguro. Mas essa nulidade que está presente também no contrato de seguro por várias causas, e segundo diversas normas de diversas origens, ela pode decorrer de um fato específico da relação de consumo, da relação de seguro, que é a falta do interesse. Então, na Itália, nós temos o artigo 1904,
Na Espanha, o artigo 25 da Lei de Contrato de Seguro, segundo as quais é nulo o contrato se não existe interesse no momento em que deve ter início ou no momento da sua conclusão. Essa necessidade de estar presente o elemento no momento da celebração não significa que o seguro não pode ser realizado tratando de construção que ainda vai ser feita. Isto é, eu tenho interesse hoje de contratar um seguro de uma construção no futuro. O fato é que esses dois precedentes que referi da legislação europeia e também a do que está no nosso Código Comercial, a falta do interesse significa a nulidade do seguro. No projeto, nós temos a disposição a respeito do interesse e ali está dito que o interesse é um elemento do contrato, o interesse válido é um elemento do contrato e, se estiver presente o interesse legítimo na celebração, esse contrato é eficaz. Se não for eficaz, isto é, se não estiver presente esse elemento naquele momento, a eficácia vai surgir se mais tarde houver surgimento do interesse. Só haverá a nulidade se o contrato versar sobre um interesse impossível. Isso significa que, quando o contrato não tiver interesse legítimo, a ofensa apenas é a eficácia, mas ele em si é existente e é válido. Ele só deixará de ser válido se o interesse for impossível. Essa situação, me parece, se põe numa outra vertente que não aqui está na legislação que eu citei e nem também aqui está no Código Comercial. Eu penso que, como elemento do contrato é o interesse legítimo, se não houver o interesse legítimo, não há um dos elementos essenciais do contrato de seguro, o que implica a sua nulidade. Pelo projeto, no entanto, a falta de interesse legítimo é causa de ineficácia. Eu tinha disposto aqui a respeito do risco, do sinistro, do dano, mas vou passar para a segunda parte dessa minha intervenção, que diz com relação aos contratos de engenharia. Porque essa situação do risco do seguro de dano físico se põe especificamente nesse tema. E eu digo que esse contrato de engenharia, nos termos da definição do professor Arnoldo Duval, é aquele pelo qual uma parte se obriga a realizar um projeto industrial, seja para implantação, seja para ampliação e modernização de uma empresa. Esse contrato de engineering é um contrato atípico, ele não está previsto na nossa legislação, é misto, ele é unitário, porque reúne em si diversos contratos que podem ser celebrados com um objetivo único da realização dessa empresa, desse empreendimento. E todos esses contratos que participam dessa unitariedade que o contrato de engineering realiza, eles podem ser típicos, como acontece com o contrato de mandato, com o contrato de empreitada, com o contrato de serviço e assim por diante. São duas as modalidades principais em que se apresenta o contrato de engenharia. A engenharia consultora, centrada nas prestações de caráter meramente intelectual, na forma de estudos, projetos, supervisão, assessoramento e gestão, e a engenharia de execução, que está centrada na atividade de construção, em todos os seus desdobramentos, compreendendo também, eventualmente, prestação de serviço posterior à sua conclusão. Esse contrato de engenharia, que não tem uma definição tipificada no nosso Código, ele se rege, então, pelas disposições do Código Civil, especificamente do contrato de empreitada, que é a figura que está mais próxima ao contrato de engenharia, e, como tal, é um contrato que se realiza no curso de longo tempo, mas não é um contrato de duração, porque ele se consuma e se realiza no momento da entrega da obra, assim como acontece no contrato de empreitada. E,
Também, além dessas disposições do Código Civil a respeito desses contratos tipificados, especialmente da engenharia, da empreitada, que está no Código, nós temos as disposições sobre os contratos da administração pública, previstos na Lei 8.666, de 93, porque muitos desses contratos, grandes contratos de empreendimento, são realizados pelo Estado. Então, e na lei dos contratos administrativos, a regulação da situação que se deve obedecer quando estamos diante de um contrato de engenharia. Esse contrato cuida de um empreendimento dos grandes projetos de engenharia, que exigem um gerenciamento especial, que se distingue das demais prestações de serviço, que impõe ao direito a formatação de uma figura jurídica diversa das que correspondem aos nossos contratos tipificados, e, embora aproximada do contrato de empreitada, não se confunde com ele, porque a construção de uma barragem, de uma usina elétrica, de refinarias, de água, de planta industrial, implica uma atividade gerencial que reúne fornecedores de diversas áreas, técnicos, projetos, cálculos, enfrentamento de situações imponderáveis, tudo a mostrar que se trata de um contrato diferente de todos os que nós temos, a exigir uma formatação especial e uma atenção especial dos nossos juristas. Eles se caracterizam pela multidisciplinariedade, porque envolve a atividade de engenheiros, advogados, etc., assistentes sociais, técnicos em meio ambiente, geólogos, pertencem a um único dono, embora muitas vezes as empresas se reúnam para formar um consórcio, um conglomerado, mas a propriedade é uma só, depende de um grande número de fornecedores e de um formidável volume de informação. Em razão dessas características todas, esses empreendimentos enfrentam elevados riscos em razão da sua própria envergadura. São diversos os tipos de contrato de engenharia. Eu vou citar apenas 3. A proprietária contrata uma empresa de engenharia para realizar o projeto e os estudos, e contrata uma outra para realizar a construção. A outra hipótese, a proprietária contrata uma única empresa para realizar os estudos, o projeto e a construção. E uma terceira hipótese, em que a proprietária contrata uma empresa para que ela realize todos esses trabalhos e ainda entregue a obra à empresa funcionando, isto é, os contratos de chave em mão, turnkey. E, nesse caso, cabe à proprietária apenas a fiscalização. Os riscos desses empreendimentos são da mais diversa natureza. Podem ser os riscos antes da celebração do contrato, quanto ao financiamento, quanto aos estudos, quanto às liberações e às autorizações de funcionamento, riscos de mercado, riscos financeiros, e depois, na execução, os riscos tecnológicos, com o uso de técnicas que se mostram muitas vezes inadequadas ou que não são testadas convenientemente e que ficam superadas, muitas vezes, no curso da própria execução. Os riscos de construção, com diversas origens, inclusive geológicas, climáticas, elétricas, paralisações, demolições. Os riscos operacionais, com problemas de mão de obra, defeitos de equipamentos. Os regulatórios, quando a administração altera a regulação daquela atividade, daquele empreendimento. Os riscos sociais, que implicam muitas vezes em tumultos, em greves. E essa quantidade de riscos, que são diferentes dos demais encontrados no comum dos contratos de construção, eles devem ser distribuídos entre a proprietária, entre a que faz o primeiro projeto, entre a que faz o contrato de empreitada geral, entre as subempreitadas e as subcontratadas, entre estas e os seus fornecedores, de sorte que nós temos uma gama de riscos que devem ser objeto do contrato de seguro. Segundo Gomes, a mudança de paradigma dos contratos nas modalidades tradicionais para outras mais modernas, a utilização de sofisticadas técnicas de financiamento dos empreendimentos e o aumento dos seus riscos exigiu uma mudança radical na forma como os empreendimentos são segurados. Ordinariamente, o segurador considera o grande número de elementos similares sujeitos ao mesmo tipo de risco, de modo a poder estipular um prêmio justo.
Então, os elementos estatísticos que ele consegue obter orientam a sua precificação. Quando se trata de um empreendimento desse porte, há uma certa dificuldade em encontrar outros estabelecimentos similares para que ele possa ter uma noção a respeito dessa necessidade de estabelecer a mutualidade. E também, nesses empreendimentos, os riscos podem causar prejuízos quase que imensuráveis, quando, de um modo geral, o segurador está habituado a tratar com riscos mensuráveis, a impedir que a existência do sinistro crie uma situação de insolvência da empresa. Corre o risco aqui de que isso aconteça. Daí a necessidade do cosseguro, do seguro que se repassa para outras seguradoras e do retroseguro. Esses fatores todos colocados diante de uma empresa de engenharia se mostram desajustados, principalmente essa extrema dificuldade de encontrar uma base estatística adequada para a precificação das tarifas. Os grandes empreendimentos de engenharia operam com técnicas, com maquinaria, com tecnologia, nem sempre testados e nem sempre conhecidos, quanto à extensão necessária e quanto aos defeitos. Uma das soluções possíveis para evitar o descompasso entre essa realidade que deve ser objeto do seguro e o contrato que vai ser elaborado é a contratação de uma assessoria de gerência de risco, incumbida de avaliar os riscos e examinar a adequação das cláusulas do contrato, para que haja uma proporcionalidade na formulação das cláusulas e no estabelecimento dos preços e para evitar que exista uma duplicidade de contratos. Essa situação que acontece com os contratos de engenharia determinaram a produção de normas de natureza inferior à lei para regular esses contratos. O IRB, em 2007, expediu a CEREG 2428, apresentando o clausulado de riscos de engenharia. Segundo consta da cláusula segunda, o seguro tem por finalidade garantir o interesse legítimo do segurado. Então, já aqui, falando em interesse legítimo, atendendo ao que está no Código de 2002, até o limite máximo da garantia da apólice, o limite máximo da garantia por cobertura, constante na especificação, contra danos físicos à propriedade tangível, coisas seguradas. E lá no glossário, consta na cláusula primeira, dano físico é aquele que atinge a propriedade tangível, coisas. A SUSEP, na circular 2974, aprovou as condições gerais, das condições especiais das apólices dos riscos de engenharia, e nela constou, nessa circular 29. O presente seguro tem por objetivo garantir o pagamento da indenização do segurado por prejuízos que o mesmo possa sofrer em consequência de realização de riscos previstos e cobertos. Então, aqui não se fala em dano físico, fala-se em prejuízos que possa vir sofrer na realização da obra. A circular SUSEP 419 de 2011, no seu artigo 1º, diz: estabelecer regras e critérios para a operação das coberturas oferecidas em quaisquer planos de seguro de riscos de engenharia, inclusive nos seguros singulares. No anexo, artigo 1º, entende-se por cobertura básica de obras civis em construção aquela que garanta o interesse legítimo do segurado contra acidentes que resultem em prejuízos materiais às obras expressamente descritas na apólice. Os equipamentos a serem montados, etc., também podem ser abrangidos pela cobertura. E entende-se por cobertura básica a que garanta o interesse legítimo do segurado contra acidentes, etc., que resultem em prejuízos materiais, tanto às obras expressamente descritas e aos materiais a serem utilizados, como também às máquinas e equipamentos. Então, se vê que nessa regulação da SUSEP, ao contrário do que constava lá naquela do IRB, não há referência a dano físico, apenas a referência a prejuízos materiais e ao interesse legítimo. Então,
considerando que eu falei a respeito de o interesse ser elemento essencial do contrato, que as grandes obras de engenharia têm uma especificidade muito própria e têm, portanto, interesses os mais diversos no planejamento e na construção, interesses esses que podem ter por objeto a manutenção do funcionamento de um certo equipamento, eu posso, então, chegar à seguinte conclusão, e estou encerrando. É de se perguntar se o interesse legítimo do proprietário e dos contratados, em suas diversas categorias, ligados por um contrato de engenharia, apostos todos à construção de grandes obras industriais e de infraestrutura, fica satisfeito o interesse desses personagens com a garantia securitária limitada ao dano físico, quando sabemos que o empreendimento corre riscos de planejamento, de projeto, de construção, de fornecimento, funcionamento de máquinas, de equipamentos, que não atingem propriamente os bens tangíveis, isto é, as coisas, atingindo-os, sim, mas não como dano físico, apenas atingindo e diminuindo a perda de utilidade ou o mau funcionamento de um equipamento. O professor, o Dr. Ernesto Tzirulnik, escreveu uma tese de doutorado respondendo negativamente a essa questão, por entender que existe uma progressiva tendência de compreensão da teoria do interesse legítimo. Por isso, parece melhor a orientação manifestada nos atos normativos expedidos pela SUSEP, a Circular 419/2011, que faz referência ao interesse legítimo e estende a garantia a prejuízos materiais, tanto às obras como aos equipamentos. A regra do Código Civil, a mais importante do capítulo dos seguros, que atribui a esse contrato garantir interesse legítimo do segurado, somente será atendida, penso eu, se o clausulado dos contratos, inclusive os de engenharia, oferecerem efetiva proteção contra os riscos a que se expõe ordinariamente aquela atividade. Isto é, a companhia de seguro não pode celebrar um contrato excluindo exatamente os riscos que normalmente ocorrem na atividade que está sendo objeto do seguro. É possível que essa ampliação das cláusulas de riscos implique um aumento de despesas e onere aqueles que devam contratar os seguros específicos. Mas isso não deve impedir que o seguro sirva eficazmente a sua alta finalidade social e econômica e realize os interesses legítimos dos segurados. Muito obrigado.